saciando a nossa fome do Senhor, a nossa sede do Senhor. Que o Senhor venha com a tua palavra, gerando em nós um crescimento espiritual, no entendimento e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, através da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Muito bem, como nós estamos compartilhando o livro, né? A lição de hoje é os muros da Nova Jerusalém. Nós já temos estado num tempo precioso de jejum, oração, compartilhando esses livros conectados, né? Domingo passado nós compartilhamos aqui o dia 14 no culto, e hoje vamos prosseguir compartilhando o de hoje, né? Amém? Sabe, queridos, durante a semana nós estivemos também reunidos no Meet, irmãos preciosos, compartilhamos os capítulos 8 a 13, e eu hoje quero fazer uma pequena retrospectiva rapidamente no capítulo 8, onde nós vimos a parte 2 do livro, né? Conectados à família de Deus. E nós vimos a importância da nossa vida interior. Eu gostei tanto desse capítulo. Então, desde Adão, a comunhão com Deus, ela teve a sua prioridade claramente definida, amém? Então, na nova aliança, essa comunhão se multiplicou e passou a ser não só com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, mas com toda a família, amém? Vamos abrir lá em Efésios 2. Efésios diz que fomos inseridos, colocados nessa família bendita e poderosa. Efésios 2, 13 a 22, a palavra diz assim, quero ler aqui com vocês. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aleluia. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então somos da família de Deus, amém? Isso ficou bem claro aí nesses versos. Isso nós vimos no nosso capítulo 8 do livro. Como eu estou passando rapidinho, no capítulo 9 nós vimos a expressão da família divina. A família divina sempre viveu unida, trabalhando e se manifestando em toda a história do ser humano, né? Mas
Na nova aliança, ficou claríssimo a sua existência, os seus valores, princípios, a forma de vivermos. E vamos ver isso na linha do tempo aí. Nós vimos que na criação, Gênesis 1 a 2, diz que Deus criou tudo. Amém? Mas diz também que o Espírito Santo estava o quê? Pairando sobre o que haveria de ser. Logo em seguida, disse Deus, haja luz e houve luz. Deus criou tudo através da sua palavra, amém? E Jesus, ele é a palavra, ele é o Logos de Deus. Logos é um termo grego que significa palavra. Então tudo foi criado pela palavra de Deus através de Jesus. Amém, queridos? Podemos ver essa afirmação aí em João capítulo 1, verso 1 a 4. Isso significa que a criação foi feita pela Trindade, pela família de Deus. João 1 a 4. Vamos ler lá. No princípio era o Verbo é a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Uau! Isso é fantástico. Você vê que na criação o Senhor estava ali presente. Senhor Jesus. No capítulo 10 nós aprendemos com a Trindade, o Pai. Então, Deus tem um padrão. Ele tem uma referência que escolheu para nós. E a sua própria perfeição. Não sei se vocês estão acompanhando lá no livro, vocês que têm o livro, né? Então, e esse padrão é conforme Jesus disse lá em Mateus 5, 48. Deus é bom o tempo todo, amém? Aleluia. Mateus 5, 48. A palavra diz assim: portanto, sede vós o quê? Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quando lemos a palavra de Deus, entendemos de forma clara que Ele vem se revelando aos seus filhos desde o Éden. Então, é uma revelação crescente harmônica, amém, queridos? Amém. Com o que se sabia até aquele momento de uma nova revelação. Então, quando Jesus Cristo chegou, está havendo um som estranho? Aleluia. Eu não sei se melhorou. Então, quando Jesus chegou, uma nova revelação de Deus se estabeleceu ao ser humano. Amém? Glória a Deus. Agora Jesus, o Filho, veio revelar Deus como Pai. Já não é o Altíssimo, Todo-Poderoso, distante, lá longe, que não se relaciona. Não, é o Deus Papai. Jesus veio revelar o Papai amoroso. Uau! Hoje nós podemos nos relacionar com Deus como nosso Papai amoroso. É assim que eu faço. Eu moro sozinha, para quem não sabe, né? Sozinha de carne e osso presente. Mas minha casa é repleta do Senhor, repleta do Senhor. Eu sei que os anjos que estão ao meu redor, não é? Porque a palavra diz que os anjos estão, os demônios estão ao derredor, e que estão o mais longe possível. Mas os anjos estão ao nosso redor, não é? Então eu fico ali e eu estou conversando com o Senhor o tempo todo como meu papai, meu paizinho, aquele que me supre, aquele que me guarda, aquele que me sara.
é meu papai. Eu não sei se você tem se relacionado com esse papai amoroso que Jesus veio nos revelar. Então essa revelação, por ser feita pelo Filho, pelo unigênito, não é? Foi a mais intimista e necessária ao nosso dia a dia cristão, enquanto estamos vivendo nessa terra. Amém? Amém. Conheça, eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade. Uma perca muito difícil. Embora eu era uma criança. Crescer sem pai não é fácil. Principalmente quando você ainda não tem revelação do seu papai amoroso, né? E depois perdi minha mãe, eu tinha 11 anos. Então eu era uma garota, mudando de kids para juvenil. A fase mais difícil, não é? A fase que você necessita muito mais de proteção, porque a falta de um pai e também de uma mãe, parece que caiu os muros de proteção. Parece que você fica sem proteção e fica à mercê de cabeças que você não conhece o que se passa por elas e que não tem o amor que seu papai e a sua mamãe têm por você. É verdade? Então, por que eu estou falando disso, Jesus? E quando me converti, a minha primeira paixão na palavra foi Deus Pai. Eu me apaixonei por Deus Papai. E eu só orava a Deus Papai. Eu não lembrava da pessoa de Jesus Cristo nem do Espírito Santo. Até que um dia o Senhor me exortou com muita graça e sabedoria que é dele, né? Ele falou: filha, você precisa se relacionar com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Eu precisava ter uma revelação clara da nova aliança em Cristo. Como eu precisava me relacionar com aquele que era o Consolador, não é? Aquele que foi enviado pelo Senhor Jesus, não é? Então eu precisava disso. Mas essa revelação desse Deus amoroso foi a que eu primeiro tive na minha conversão. Amém? Eu não sei qual foi a sua. Então, nós vimos aí que essa revelação, por ser feita pelo Filho, foi a mais intimista e necessária ao nosso dia a dia, enquanto estamos vivendo nessa terra. Ela não invalida as revelações anteriores, amém? Da grandeza, da soberania de Deus Pai. Ao contrário, ela aviva e põe cor às revelações anteriores, amém? Em primeiro lugar, Deus, nosso Papai, deixa claro seu amor por seus filhos. Nós somos filhos amados, amém? Quantos filhos amados nós temos aqui? Vamos ver Romanos 5:8. Romanos 5:8. Vamos ver o que diz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Bom, Deus precisa provar alguma coisa para nós? Não, mas Ele prova. O que? Amor. Ele te ama, amém? Romanos 8:35-39. Vamos ver o que está em Romanos 8:35-39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Até o 39.
Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada, querido, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu tenho mais um, Marcos 1, 11, Mateus 17, 5. Marcos ou Mateus primeiro? Marcos 1, 11. Você viu o que diz lá? Então foi ouvida uma voz dos céus, Deus mesmo, Deus Pai, declarando o seu amor por Jesus Cristo. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E ele pegou eu e você e colocou em Jesus Cristo. Então nós somos também seus filhos amados. Mateus 17, 5, em quem ele tem prazer. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa nos envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Amém? Segundo, Deus Pai jamais perde o foco. Ele tem rumo e tem propósito. Vamos ver isso em Filipenses 1, 6. Filipenses 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Foi Ele que começou uma boa obra em mim e em você, e Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Ele não perdeu o foco de nos levar ao que já lemos lá no início, a perfeição do Senhor. Amém, queridos? Terceiro, Deus Pai protege seus filhos. Romanos 8, 28 mostra isso. O quanto o Senhor nos protege. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Então todas as coisas que te acontecem, que nos acontecem, vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Quarto, em seu papel de papai, o Senhor Deus jamais abandona os seus filhos. Jamais. Diga comigo. Deus jamais abandona os seus filhos. Hebreus 13, versos 5 a 6. Vamos ver o que diz lá. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Hebreus 13, 5, 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então, o Senhor é o nosso auxílio. Amém? Não temos que temer coisa alguma. Sexto, Ele, o Papai poderoso, sempre interage com seus filhos. Eu quero ver aqui em João 12, teria também em Gênesis, mas eu não quero, ainda tenho muita coisa para falar. Então, João 12, 4, 9, 50, 49 e a 50. É porque eu disse 4, 9, desculpa.
Porque eu nem tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Uau! E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Amém? Então, nós vimos aí que o Senhor interage todo o tempo. Sétimo, Ele não é complacente com o nosso erro. Hebreus 12, versos 7 a 10. Deus não é complacente, queridos. Ele vai trabalhar na vida da ovelhinha, né? É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis, isso aqui é que é pior, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Então, aprendendo com a Trindade, o Filho, nós vamos aprender com a Trindade, tem vários versículos aqui, mas Deus nos criou para sermos aperfeiçoados à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Vamos ver só Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Aleluia. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos nessa família. Que coisa maravilhosa. Então, Deus nos criou para sermos aperfeiçoados à imagem do seu Filho Jesus. E no capítulo 12, aprendendo com a Trindade, o Espírito, a palavra fala que o Espírito Santo é realmente algo extraordinário na Trindade. Ele é o poder de Deus. Amém? Em 1 Coríntios 15, verso 25 a 28. 1 Coríntios. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. É isso mesmo? O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente inclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? Não, era só até o 28. Desculpa. Então, o trabalho do Espírito Santo é extraordinário. Amém? E no capítulo 13 nós vimos os B.O.s na família divina. Tem B.O.s lá na sua família? Sabe o que é um B.O.? Sabe, né? Então, na família divina também tem B.O.s. Depois de aprender com a Trindade, nós descobrimos que é impossível ao homem viver como Deus vive, a não ser pelo próprio poder de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso o Espírito Santo foi derramado
sobre nós. Ele é a força, o poder, Ele é o quebrantamento, Ele é o arrependimento, que possibilita vivermos como Deus vive. Então, neste capítulo, vemos o poderoso perdão de Deus Pai por nós em Jesus Cristo. Romanos 5:8 fala isso. E a prontidão em nos guardar. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu e perdoou todos os nossos pecados, amém? Então, quanto ao perdão, Ele nos deu o poder de fazer inclusive a mesma coisa. Vê lá, Lucas 6, verso 27 a 31. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tira a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Uau! Esse é o padrão. Será que nós temos orado por quem nos persegue? E o capítulo 14 fala dos muros da Nova Jerusalém. Nós vamos ver o Apocalipse 21, do verso 1 ao 3. O apóstolo João diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. João teve o maravilhoso privilégio de contemplar o lugar onde desejamos habitar com nosso Senhor eternamente. Amém, queridos? Ele descreve ainda mais detalhadamente em Apocalipse 21, do 12 ao 21. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, do comprimento à largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro líquido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito e o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso,
ou o 10º de jacinto e o 12º de ametista. Uau, quanta pedra preciosa! As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Olha que fantástico! A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Então, a Nova Jerusalém é a única coisa descrita na Bíblia sobre como será a eternidade com Deus. Amém? E evidentemente que ali se fala através de muitos símbolos. A coisa interessante é que não haverá prédios, templo para adoração a Deus. Mas mais interessante ainda é que essa cidade tem muros, e muros incrivelmente altos. Quero chamar a sua atenção, a atenção dos irmãos, para um detalhe muito importante. Porque a Nova Jerusalém possui muros, já que ela estará no céu e o diabo no inferno, queimando no lado de fogo. Isso é algo a se refletir, amém? Então, o Antigo Testamento ele é completo de exemplos de como é a nossa vida cristã, amém? E um bom exemplo é o cativeiro babilônico, porque o povo de Deus se afastou dele, ficaram cativos de seus inimigos, que diz que ou você é livre em Cristo Jesus, ou você é escravo do diabo. Então, a escolha é minha e é sua. Mas nunca esqueça que as consequências fazem parte do pacote das nossas escolhas. Amém? Quando passou o tempo do cativeiro, o povo de Deus voltou para Jerusalém. E essa volta para Jerusalém aponta para a nossa conversão. Amém? Nossa volta aconteceu um processo de restauração em Jerusalém. Primeiro, conduzidos nessa volta, deles, conduzidos por Esdras, eles construíram novamente o templo. Construir o templo fala da nossa vida interior com Deus. Como é que está a sua vida interior com Deus? Isso de longe é a primeira coisa a ser feita depois da nossa conversão. Amém? Logo em seguida veio Neemias e restaurou os muros. Os muros eram para a proteção do templo. Então, sem eles, o templo ficava à mercê dos inimigos para ser saqueado. Se os inimigos saqueassem o templo, a cidade jamais subsistiria, ou teria paz para as conquistas que Deus tinha para o seu povo. Assim nós podemos afirmar que os muros são para proteção da cidade e do seu templo. Então os muros são para proteger algo. Os muros da Nova Jerusalém vão nos proteger de quê? Não haveria nada de ruim para os proteger, você pode perguntar. Vamos entender isso um pouco melhor. Na definição de como eram esses muros, há uma descrição que é a chave de um dos aspectos que eles simbolizam. Em suas portas estão os nomes das 12 tribos de Israel, e nos seus fundamentos, ou seja, naquilo que os sustenta, estão os nomes dos 12 apóstolos, juntamente com várias pedras preciosas. Isso é incrível. Então, juntando tudo, nós podemos dizer que esses muros são relacionamentos sólidos, amém? Ligados e fundamentados pelos princípios eternos pelos quais a família de Deus vive, amém? Então, em outras palavras, relacionamentos aliançados protegem a Nova Jerusalém por toda a eternidade. Então, nosso relacionamento uns com os outros e com o Senhor, então é assim que vamos viver eternamente, em relacionamentos íntimos, profundos, fortes, amém? Eternos. Então é assim que Deus vive desde a eternidade passada, quando não havia nenhum ser criado, onde só subsistia a Trindade vivendo em uma comunidade perfeita, ligada, unida completamente.
Então é assim que ele continuará vivendo pelos séculos dos séculos, em relacionamentos, ligações fortes, insondáveis. Aleluia. Então, o chamado de Deus para mim e para você é para fazermos parte disso. Veja que ninguém passa pela muralha se não for pela porta formada por uma pérola. Pérola fala de transformação. Amém? Apocalipse 21 diz assim: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Então a pérola, ela é a única joia que é ao mesmo tempo orgânica e mineral. Os minerais apontam para as coisas eternas. O orgânico aponta para a vida. Amém? Então a pérola, ela é feita a partir de um corpo estranho que invade a ostra. Eu costumo dizer que é um grão de areia, né? E esse corpo estranho, que normalmente fere a ostra, pode ser, por exemplo, um grão de areia. Então a ostra, para proteger o seu ferimento, ela vai produzir uma substância, um nácar ou madrepérola, para cobrir esse grão de areia. E com o passar do tempo, ele, coberto com essa substância, vira essa valiosa pérola. Quando falo sobre isso, eu lembro também que nós fomos como esse grão de areia que feriu Jesus lá na cruz. E ele, com a própria vida, foi nos cobrindo e guardou-nos em nós, nele mesmo. Fomos guardados nele mesmo para uma proteção eterna. Então a porta de pérola fala da nossa vida transformada pela ação do Espírito Santo de Deus dentro da família divina. Amém? Assim como acontece dentro da ostra. Nós vamos sendo transformados. Como é que nós vamos entrar por uma porta que representa a transformação, se até lá nós não estivermos passado pelo processo de que aquele que começou a boa obra completou até o dia de Cristo? Não é verdade? Então, assim como acontece dentro da ostra, tem acontecido conosco dentro de Cristo. Estamos crescendo e sendo transformados. Estamos em obras, como uma irmã disse ontem, estamos em obras. Somente os que vivem dentro dela e são transformados poderão fazer parte da Nova Jerusalém. Amém? Então essas portas fazem parte dos muros. Tanto as portas quanto os muros estão juntos em um só propósito. Como os muros são os relacionamentos, isso significa que a transformação da minha e da sua vida acontece quando nos relacionamos. É nos relacionamentos, inclusive, que nós somos lixados. Amém? Amém. Eu gosto muito de me relacionar. É onde eu aprendo, até quando eu erro. A gente aprende. É uma pena eu morar sozinha. Porque lá em casa eu não tenho. Eu tenho o Senhor que me ensina muito, Ele fala muito comigo. Oh, graças a Deus, me leva a crescer. Mas não tem ninguém para eu chocar. Não tem ninguém para me lixar, nem para eu lixar. Não é porque em casa tem. Vocês que são casados, tem aí a esposa, filhos, né, o esposo. Às vezes uma lixadazinha de vez em quando, não é verdade? Mas isso é para crescimento. Em tudo dai graça, louva ao Senhor por isso, porque tem aqueles que não têm, demora mais para ser transformado, demora mais tempo, não é? Então, deixa o Senhor te levar em grandes relacionamentos, e vamos relacionar-nos mais como igreja, amém? Porque isso vai gerar grandes transformação na minha e na sua vida. Então, quando os nossos relacionamentos se tornam aliançados e edificadores, eles são um instrumento
para que o grãozinho de areia sem valor que éramos se torne uma grande e valiosa pérola que passará toda a eternidade vivendo a vida com o próprio Deus vive, como o próprio Deus vive. Amém? É igual, me lembro a palavra nos compara muito com diamante, né? Mas o diamante, antes dele ser aquela pedra linda, maravilhosa, ele era um carvão sofrendo uma prensa de alta pressão e fogo, para que ele depois ainda passar pelo processo de lapidação para se tornar um lindo diamante que as pessoas olham e falam: uau! Então, em vista disso, jamais despreze ou se prive dos relacionamentos à sua volta. Amém, queridos? Eles são instrumentos de investimento divino para a minha e para a sua vida. Basta vivê-los como a Trindade vive. Então, os nossos relacionamentos são proteção de vida e não destruição. Basta ter os fundamentos certos na hora de edificá-los. Amém? Aprenda com a Trindade para se relacionar de maneira certa, para que muros de proteção sejam construídos e edificados. Amém? É assim que poderemos entrar na Nova Jerusalém e vivermos eternamente. Então, aprendendo com a Trindade aí, o Pai Jesus disse que quem visse a Ele, viria o Pai. Então nós vemos então que Jesus fazia o que o Pai fazia. Ele era a manifestação do Pai. Então desta maneira também nós devemos ser, pois somos pais naturais e pais espirituais também. Amém? Então devemos aprender com o Pai e como nos relacionar. O que precisamos aprender com o Pai? Nós precisamos aprender que o Pai deixa claro o seu amor pelos seus filhos. Amém? Então nós também devemos deixar claro o nosso amor pelos nossos filhos. Amém? Em Romanos 8:35 a palavra diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada nos separará do amor de Cristo. Amém? Que o Pai sempre tem foco e propósito. Nós precisamos lembrar disso. O Pai tem sempre foco. Nós vimos lá em Filipenses 1:6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. E também vimos que o Pai protege seus filhos, e nós lemos Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, querido, às vezes uma coisa ruim o Senhor transforma em bênção nas nossas vidas. Às vezes aos nossos olhos, quando acontece, você é capaz até de ficar triste, mas tenha uma convicção no seu coração: aquele papai que te ama, ele vai transformar em bênção na sua vida. Amém? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam. Também vimos que o Pai jamais abandona seus filhos. Vimos isso em Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avarência, contentai-vos com as coisas que tens, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. Aleluia. Nunca, jamais te abandonarei. Também vimos que o Pai tem prazer em realizar os sonhos dos seus filhos. Lá em Salmo 37, verso 4, a palavra diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu vivi tanto esse versículo na minha vida, na minha caminhada cristã até aqui, e tenho vivido ainda hoje. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Também vimos que o Pai ama, por isso Ele disciplina, não é? O Pai disciplina o filho a quem ama. Amém? Então quem é filho vai ser corrigido, graças a Deus, pelas correções do Senhor. Amém? E Ele só não corrige aos bastardos. Aprendemos também com Jesus em Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de Cristo.
a fim de que ele seja o primogênito. Ele era o unigênito, mas quando nós nos tornamos a sua imagem, ele se torna o primogênito entre muitos irmãos, amém? Também vimos que Jesus andava em completa unidade com o Pai. Nós vimos isso em Filipenses 2:2, contemplai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aleluia. E vimos que Jesus, como filho, ele veio servir. Mateus 20:28 diz assim: tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. E também viver em plena alegria. Quantos aqui vivem em plena alegria? Aleluia. Ontem disse para uma irmã: eu sou feliz. Aliás, eu vivo rindo, não só quando estou na presença de alguém. Eu dou risada em casa sozinha. Sou doida não, mas sou doida por Jesus. E Ele me faz rir. Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Em troca de ter você, ele suportou a cruz. Ele teve alegria em suportar aquilo que lhe estava proposto. Ele teve disposição para a cruz, porque ele estava pensando em você, em mim. Amém? Em troca de ter a cada um de nós. Jesus também valorizava a presença do Pai. Não valorizar os que nos lideram significa que não entendemos quem eles são e o que representam em nossas vidas. Então, aprendendo com a Trindade, o Espírito Santo é o poder de Deus. Ele não trabalha em função de si mesmo. Ele não se preocupa em aparecer. Amém? O Espírito Santo mostra Jesus em todo o tempo. Amém, queridos? Então o Espírito Santo, ele consola, o Espírito Santo, ele glorifica a Jesus Cristo. Ele se entristece quando o outro perde o rumo. O Espírito Santo investe sem pedir nada em troca. Glória a Deus. Amém? Amém. E glória a Deus também pelos nossos irmãos. E quando eles nos ferirem, vamos derramar o néctar do perdão, que transforma o ferimento em bênção para mim e para você. Amém? É assim que Deus faz conosco. E nós fazemos isso com os outros. Deus é o abençoador por excelência. E nós também, aprendendo com Ele, seremos abençoadores dos outros. Amém? Aleluia. Então, glória a Deus, que Deus é esse abençoador por excelência. E Ele quer que eu e você sejamos a imagem e a semelhança dele. Amém? Fica de pé onde você está.